Começou. Boa tarde, pessoal de João Pessoa. Eu me chamo Larissa Siqueira. Eu faço parte também, junto com vocês, da Obra Lumen e sou consagrada à Aliança. Eu sou dos filhos da luz. Eu não sei fazer isso, certo? De gravar e ficar falando, mas a gente vai tentar aqui conversar com vocês pra gente continuar dando as formações que vocês estão percorrendo aí nos grupos de aprofundamento. Então, já me apresentei. Eu fiz Encontro Despertar no Ar. E, de certa forma, eu fico muito feliz a gente poder, de certa forma, crescermos juntos, né? Ainda que seja assim, desse jeito assim. Então, tá. Hoje, o convite que as pessoas, que a coordenação do grupo pediu que eu conversasse com vocês é sobre as fases da vida, né? E as crises que nós temos com ela constantemente, né? Então, quando a gente vai começar a falar sobre a vida, a gente tem que começar a pensar de cara aí em três fases que provavelmente alguns de nós já tenha passado, né, com certeza, e outros que nós estejamos ainda dentro, né? E quando a gente fala de fases da vida, eu posso ser um adulto ainda com resquícios da minha vida, da minha infância. Do mesmo jeito que eu posso ser um adulto e ainda ter comportamentos, digamos, próprios da infância, né? E aí a gente vai começar a diferenciar isso, né? O que são fatos da minha vida que eu levo para as outras fases da minha vida, né? Que eu vou levando de forma contínua, e como também comportamentos que eu acabo levando para frente, né? Então, assim, a primeira fase que a gente precisa conversar é a que, com certeza, né, biologicamente todos nós já passamos, que é a infância. Quando a gente lembra de infância, né, eu automaticamente, enquanto eu rezava, fazia essa formação, eu tive várias lembranças, né, das brincadeiras que eu tinha, dos amigos que eu fiz, dos aprendizados que eu tive, né, e aí Deus ia me fazendo memória de várias coisas, né. Eu me lembrei que foi na minha infância que eu aprendi a ligar o telefone, né, naquela época o telefone ainda era de dedinho, assim. Eu acho que esse foi um aprendizado que marcou a minha vida, porque eu lembro até hoje o dia em que meu amiguinho da escola me ensinou a ligar. Foi as primeiras vezes que eu tive contato também com pessoas que eram muito diferentes de mim, né? Porque na minha escolinha eu tinha um amigo que ele era cadeirante e eu lembro dele até hoje. E também foi na minha infância que eu tive as brincadeiras mais legais, né? Que eu subia em cima do muro, saía correndo pela rua, todas essas coisas que a gente acaba lembrando da nossa infância. Foi também na infância que eu lembro das primeiras perdas, né? Que eu comecei a lembrar de que, embora eu não entendesse a magnitude da morte, né? Do que seria a morte, mas eu já entendia que no dia que a minha avó morreu eu não ia mais vê-la, a não ser que fosse por uma foto. Mas eu sabia que aquele dia ela tinha ido embora, né? Então, desde a infância nós já começamos a aprender determinadas coisas. Então, a infância, ela é um tempo em que a gente vai ser marcado pelo amor, mas também muitas vezes pelo desamor. Então, às vezes é na infância que nós temos contatos ainda com falta de amor, talvez, dos nossos pais, a falta de amor que nós talvez tenhamos dentro da escola, com algum professor. É nesse tempo de infância que eu começo já desde lá a saber o que é amor e o que é desamor. E isso são marcas que ficam, né? Então, quando eu penso em mim, por exemplo, eu acho que é importante a gente também pensar, né, cada um de vocês, mas quando eu penso, eu, Larissa Siqueira, com 29 anos, eu preciso entender que eu não sou só hoje, né? Eu tenho várias marcas do que eu vivi, porém, essas marcas elas não precisam e não podem me determinar, né? Do contrário, eu sou uma pessoa que ainda não experimentei da misericórdia de Deus. E mais do que isso, eu não experimentei do que é o Deus como um todo, né? Do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia, do Deus que renova. Então, talvez cada um dentro do coração tenha vivido momentos talvez muito difíceis na sua infância. Porém, esse momento difícil, ele te ajuda a ser quem você é, mas não te determina, por fim, de quem tu deve ser. Então, quando a gente fala sobre a questão de determinar ou não determinar, a gente vai se esbarrar talvez na dificuldade. Não, Larissa, acabou que na minha infância eu vi determinadas coisas, na minha infância eu sofri na pele determinadas coisas que hoje me travam. Isso é uma verdade.
E isso, coisas que nós vivemos para o bem, né? Coisas que nos fizeram bem, coisas que nos fizeram mal, elas nos marcam. Então, se eu sou, né, provavelmente dentro de um contexto em que a minha família o tempo todo, as minhas relações, elas acabam sendo relações de pessoas que gostam de se encontrar, né, que gostam de conversar, que gostam de se abraçar, a minha tendência é que eu acabe sendo muito mais carinhosa, que eu acabe sendo muito mais afetiva com as outras pessoas. Se eu tô numa relação, por exemplo, dentro da minha infância, em que as pessoas elas são mais contidas e que elas realmente já não demonstram tanto, então eu tendo talvez a ser um pouco mais séria, ou então pelo menos mais séria com aquelas pessoas que eu não conheço tanto. Ou seja, existem coisas que a gente vai vivendo na vida que a gente vai aprendendo a ser desse jeito. Mas isso não nos determina de forma alguma de que porque, sei lá, às vezes, porque eu sou assim porque me bateram na infância, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, você hoje é assim porque você aprendeu que você poderia ser assim. Mas quando a gente fala de ser humano, não tem ciência nenhuma ainda que vai dizer que o homem não tem jeito, né? Principalmente para nós psicólogos, né? Nós acreditamos que ao longo da vida a pessoa pode melhorar, sim, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é que as marcas da infância, as pessoas, elas seguram essas marcas, elas guardam elas como uma forma de dizer que são assim para a vida e para a vida como um todo, né? E aí, quando a gente pensar a questão de vida de um ser humano como um todo, né? Não só um ser humano que está no contexto social, mas uma pessoa que foi feita por Deus. E eu acho que é aí a grande diferença para nós e para o mundo inteiro, né? Nós somos pessoas que temos as mesmas relações, temos relações, não as mesmas, mas nós temos as nossas relações. E qualquer outra pessoa que não esteja na igreja, ela também tem suas relações. Mas nós temos a graça de reconhecermos que dentro de todas as relações e fatos da nossa vida, a gente tem Deus em todas elas. Então, isso é o grande diferencial e isso é que nos deve nos alertar. Então, eu acho que a primeira passagem bíblica que nós devemos lembrar, quando lembrarmos da nossa história, porque essa formação é a gente pensar em cada fase, mas é pensar na vida de cada um, né? Das coisas que da minha infância aconteceram e me marcaram. Das coisas hoje que eu aprendi na minha infância e que hoje eu levo adiante. Mas quando eu tenho a graça de conhecer quem é esse Deus, eu me lembro automaticamente da passagem que Jeremias conversava, né, com o Senhor, e o Senhor dizia, desde antes, né, do ventre da tua mãe eu já te conhecia, eu já sabia para o que eu te formava. E aí Jeremias dizia, mas Senhor, o que tu queres de mim se eu sou apenas uma criança? Aí Deus dizia, né, você não ouse dizer que você é só uma criança, mas eu te farei profeta das nações. Então, assim, às vezes, o que essa passagem vem nos dizer, o que eu acho que é super importante quando a gente pensar no contexto dessas fases da vida, né? É que todas as marcas que nós temos, elas vão conosco, né? E elas podem ir de forma super sadias ou de forma não sadias. Mas tudo o que acontece na nossa vida, o nosso Senhor já sabia desde o nosso nascimento, né? E quando ele fala isso, a gente precisa ser sensível o suficiente e lembrar de que se Deus já sabia de tudo isso e que de Deus é amor, então eu não ficarei preso a isso a minha vida toda, né? Então, é esse Deus que diz que me conhece desde sempre e é esse Deus que eu já conheci amor. Então, junto, um Deus que me conhece e um Deus que me ama, não é um Deus que me quer e não vai me dar possibilidades de não evoluir, uma possibilidade de não viver de outra forma, de me comportar de outra forma, né? Então, existem dificuldades, né, em mudarmos, em lembrarmos coisas da nossa infância e ainda machucarmos. Ou de lembrar de coisas muito felizes da nossa infância e queremos voltar e às vezes ficarmos tão saudosos daquilo, porque na minha infância era tudo muito bom, e às vezes ficarmos presos a essa infância que foi muito boa, né? Então, existe essa dificuldade, né? Talvez alguns de nós com essa dificuldade de nos desprender do passado para viver de forma feliz o nosso presente. Mas, mais uma vez, a dificuldade, ela não é a chave que fecha qualquer tipo de possibilidade. Dificuldade, você vai ter N dificuldades na sua vida. Talvez hoje para você ir para o grupo, você deve ter tido alguma dificuldade. Mas a dificuldade de se transformar enquanto ser humano, e esse ser humano formado por Deus,
essa dificuldade ela vai existir, porém ela não vai ser algo que vai te impedir de tudo isso, né? Mais uma vez, o nosso Senhor já nos formou, né? O nosso Senhor já nos conhecia desde sempre, né? E esse Deus é um Deus de amor que não vai e não quer nós presos, que cada um de nós fiquemos presos à nossa infância, ou de algo bom ou de algo ruim, mas que nós iremos crescendo pra frente, né? Quando a gente falar dessa dificuldade e que essa dificuldade não deve nos determinar, a gente tem que pensar, por exemplo, em 3 níveis aí que são super importantes, né? Um é o nível filogenético, né? O nível filogenético é aquele que a nossa espécie nasceu para ser. Então, se me jogarem dentro d'água, eu vou ficar lá de boa. Mas se disser assim, Larissa, vai, afunda e fica lá. Eu não vou conseguir sobreviver muito tempo. Mas se eu botar um peixinho, ele fica lá de boa. Porque somos de espécies diferentes. Quando a gente pensa em filogênesis também, a gente vai pensar de uma forma que a nossa espécie vive e que sobrevive e que vai levando adiante, né? Então, a nossa espécie aprendeu que falando é uma forma mais fácil de eu ter acesso a outras coisas que eu preciso. Então, a nossa espécie aprendeu que a fala é uma boa forma de eu chegar e dizer eu tô com sede e uma pessoa trazer água. E não necessariamente ter que ir lá no rio e beber a água. Outro nível que é muito importante e que vai nos moldando dentro das fases da nossa vida é a ontogênese. A ontogênese é algo bem mais pessoal, é bem mais as relações. É bem aquele momento em que a gente consegue explicar por como é que pode 2 irmãos serem do mesmo pai, da mesma mãe, criados do mesmo jeito e serem tão diferentes. É nesse momento, ou seja, na ontogênese, nessas relações mais pessoais, em que a gente começa a ver as diferenças das pessoas, né? Então, o que isso é importante para a minha vida, eu pensando na minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta, e agora também o terceiro nível, que é o cultural. É que esses 3 níveis, eles nos ajudam a ser quem nós somos, né? São as nossas pequenas relações, é também a nossa filogênese, mas é também o que a cultura nos diz que nós precisamos ser, né? Então, assim, nós temos uma cultura pesada que nos dizem que nós precisamos fazer determinadas coisas, e também temos aquela cultura que chega e fala, não mate, né? E aí, por que não matar? Para que a nossa espécie continue evoluindo e assim por diante. Então, esses 3 níveis, eles não são níveis separados. Então, não é porque eu nasci assim, ou seja, ali dentro do meu nível filogenético, que eu nunca mais vou mudar, né? Uma das coisas que eu sempre converso com as mães dos meus clientinhos é que doutora, mas meu filho é autista. E eu entendo que seu filho é autista, mas o que é que você entende por isso, né? Não, meu filho é autista, ele nunca vai poder ter uma vida normal. E aí o que eu vejo? Eu vejo pessoas rígidas, né, de que porque eles são autistas, eles não vão poder ter vida normal. E isso é uma grande agressão para o ser humano. Isso é uma grande agressão, nós acreditarmos que o ser humano ele não pode ter condições de avançar, né? Então esse é uma barreira que a gente vê. Uma mãe que diz que o filho tem autismo e que ele não vai poder mudar. E aí é quando a gente começa a juntar mais essas relações entre mãe e filho, quando a gente começa a trabalhar a questão da cultura, de que não existe essa ideia de que porque a pessoa é assim, ela vai morrer assim, que eu não posso pensar numa qualidade de vida melhor. E aí a gente vai transformando todas essas coisas. E aí eu acho que fica uma reflexão, né? O que ainda na nossa vida hoje, a gente olha para a nossa história e a gente fala, eu sou assim porque aconteceu isso, né? E o porquê que a gente não tenta olhar de uma forma diferente no sentido de aconteceu isso na minha vida e o que eu vou fazer com isso agora. É essa forma de pensar que nos faz mudar. E mais do que isso, nós, como os filhos de Deus, que temos consciência disso, é quando eu chego e falo, aconteceu isso na minha vida, o que eu posso fazer com isso, Senhor? Né? Quando eu coloco a minha vida aos pés do Senhor. Então, talvez lá fora as pessoas não entendam esse Deus que nós conhecemos. Mas hoje, no estado de formação que nós estamos, nós já reconhecemos que Deus ele é um Deus que pode mudar, que é um Deus de amor. Então, a infância, às vezes as pessoas dizem, mas na infância não tem crise. A crise é muito mais da adolescência para a vida adulta. Não, na infância é um momento também de crise, né? E aí basta que cada um olhe para a sua história de vida e vê se em algum momento na sua infância você teve um momento de crise. Um momento que aconteceu alguma coisa e você não foi compreendido, algum momento, alguns fatos que você viu que você não se sentiu amado e que quando você era criança você talvez não tivesse tão elaborado, né, de falar melhor sobre isso, mas você sentiu algo estranho. Então isso foi crise. Então é muito complicado a gente imaginar que na infância nós não podemos ter crise, porque nós podemos ter
E se a gente for ver a história de muitas outras crianças por aí, a gente vai ver que foram crianças que tiveram muitas crises. Mas, mais uma vez, o mais importante quando a gente começar a pensar na nossa vida é a gente pensar nessa primeira passagem de Jeremias 1,15, em que dizia: antes mesmo de tu nascer, tu sendo formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E mais adiante, mas o que eu vou fazer enquanto criança? Deus dizia: não se chame de criança, né, por muito tempo, ao longo da sua vida toda, porque eu te farei profeta das nações. Então, Deus, ele dá uma condição para Jeremias de dizer: ok, que hoje você é uma criança, mas eu te farei profeta das nações. Então, talvez algum trauma, alguma dificuldade que nós tenhamos na infância, que nós carregamos hoje, o Deus também chega para nós e diz: mas eu te farei profeta das nações. Ou seja, eu te tirarei da condição de criança para ser um profeta das nações. Então, é uma diferença muito grande de uma criança para uma pessoa que será um profeta. Né? E aí o profeta, a gente pode imaginar profeta de todas as formas, aquela pessoa que vai falar para 1000 pessoas, mas também que vai, com a sua própria vida, com gestos, ser um profeta também, né? Mais adiante, quando a gente pensar, por exemplo, aí a gente vai crescendo, né? Aí a gente tem as nossas brincadeiras, as meninas pulam corda. Não. Ah, acabou? O que veio? Não, pera. Deixa eu parar esse e fazer Certo. outro.